Muito bem, depois de um momento tão especial como esse que nós acabamos de ouvir, Muy bien, con este momento muy especial que acabamos de oír, eu posso dizer que aprendi um bom tanto agora à tarde, juntamente com o pastor Alejandro, también puedo decir que he comprendido muchas cosas con el pastor Alejandro, pois esse assunto sobre intimidade é muito lindo. Ese tema de intimidad es muy lindo. Vamos à apostila na página 30 Vamos en el libro, en la página 30, e vamos dar prosseguimento ao nosso assunto sobre a excelência da chamada. vamos a ir al tema de la excelencia del llamado. E na excelência da chamada nós temos tópicos importantíssimos, né? Nosso relógio ali, graças a Deus, ele está parado. En la excelencia del llamado tenemos tópicos muy Que buenos. bom, que bom. E nós vamos em Atos capítulo 20, versículo 24. En Hechos capítulo 20, verso 24. Aqui nós temos um texto bíblico que vamos estar meditando um pouco nele, Aquí tenemos un texto bíblico que vamos a estar meditando un poco en él, onde fala da chamada do apóstolo Paulo. donde habla del llamado del apóstol Pablo. E ele tem muito a nos ensinar. Y él tiene mucho que enseñarnos. Nessa sua expressão, ele começa dizendo: todavia não me importo, Él tiene con esta expresión: todavía no me importa nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, que mi vida carece de valor para mí mismo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que o Senhor Jesus me confiou, que me ha encomendado el Señor Jesús, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. que es el dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aqui a gente encontra um homem realmente consciente de sua chamada, Aquí encontramos un hombre consciente de su llamado, que ele estava disposto a enfrentar todo tipo de adversidade que él está dispuesto a enfrentar cualquier adversidad para cumprir seu ministério. para cumplir su ministerio. Significa, observa aqui nós temos alguma coisa que está inserido neste assunto, que é a primeira palavra, vocação. Observa que hay algo allí incluido, que es la primera palabra: vocación. Que esse é um dos fatores importantes para poder expressar isto que o apóstolo Paulo expressou. Que es uno de los factores importantes para poder expresar esto que Pablo expresó. E nós temos que ter em mente também Nosotros también debemos llevar literalmente también que o apóstolo Paulo não era casado, viu? que el apóstol Pablo no era casado. Então, um solteirão falar uma coisa e um casado falar muda um pouco. Entonces, ser soltero habla una cosa y ser casado es otra. A vocação, o significado de vocação quer dizer um substantivo feminino que é ação ou efeito e chamar de invocar, denominar. El significado de vocación, sustantivo femenino, acción o efecto de llamar, invocar y Que é a nombrar. tendência ou inclinação natural, que significa alguém para uma profissão específica, Tendencia o inclinación natural que dirige a alguien a una profesión específica para desempenhar determinada função para o trabalho. para desempeñar una función determinada para un trabajo. Vocação é uma coisa que eu e você precisamos ter Vocación es algo que tú y yo necesitamos tener para cumprirmos a chamada para cumplir el llamado que nós temos. que nosotros tenemos. Como diz aí na sua apostila, vocação é quando você tem todas as portas abertas. Como dice ahí en su libro, vocación es cuando tiene delante de usted todas las puertas abiertas, Porém, você só enxerga pero solo ves a porta de pastor ou a porta do seu ministério, do seu serviço. solamente ve la puerta del pastor, de su ministerio, de su servicio. É um chamado muito forte, Es un llamado muy fuerte, porém irresistível. pero se puede resistir, Resistível, mas com percas. pero no sin pérdidas. Essa história de dizer, eu estou fazendo porque Deus me chamou, mas eu não me sinto muito bem, Esa historia de decir que lo estoy haciendo, pero no me siento muy bien, não funciona. no funciona. Se você está fazendo, Si usted está haciéndolo, é porque você tem que ter desejo e vocação para isso. es porque usted tiene deseo y vocación por hacerlo. Senão, como já dissemos, Si no, como ya lo dije,
é perca de trabalho, es pérdida de trabajo, perca de tempo, es pérdida de tiempo, é atraso. es atraso. Não só para você, No solo para ti, mas para os seus ouvintes também. pero para sus oídos también. O pastor Alejandro falou algo importante a nós, El pastor Alejandro habló algo importante para nosotros, que esta intimidade com Deus que esta intimidad con Dios é o que capacita-nos e nos faz entender es lo que nos capacita y nos hace entender a nossa chamada. en nuestro llamado. Uma segunda palavra que nós temos aí colocado sobre o que está inserido nesse texto de Paulo é a abnegação. La segunda palabra que tenemos ahí en el libro es la abnegación. E a abnegação nada é mais do que é mais precioso ou excelente do que estar envolvido no serviço do Senhor. Abnegación es más precioso que estar envuelto en las cosas del Señor. É o lugar mais seguro para um homem Es el lugar más seguro para el hombre que tem chamado. que tiene llamado. É estar no centro da vontade de Deus. Es estar en el centro de la voluntad de Dios. Para Paulo, o interesse da sua vida Para el interés de la vida de Pablo, estava em segundo plano. estaba en segundo plano. Se nós temos algo mais precioso, mais importante em nossa vida, em termos de ministério, Si nosotros tenemos algo más precioso o más importante en términos de ministerio, a não ser a obra de Deus, que no sea la obra de Dios, tudo que nós vamos fazer, todo lo que nosotros vamos a hacer, vamos ter dificuldades de fazer. vamos a tener dificultad de hacerlo. Por isso é necessário ter esta abnegação, Por eso es necesario tener esta abnegación, que é a renúncia da própria vontade es la renuncia de la propia voluntad ou dos desejos pessoais e naturais o a los deseos personales y naturales por princípios religiosos. por los principios religiosos. É o que leva um homem Es lo que lleva a un hombre, ou uma pessoa, uma mulher ou um homem, a una persona, mujer o hombre, a se oferecer voluntariamente ao serviço do Senhor, a ofrecerse voluntariamente al servicio del Señor, independentemente das situações adversas. independientemente de las situaciones adversas. Isto é importante. Depois temos a terceira palavra aí na letra C, Esto es muy importante. Tenemos la tercera palabra en la letra C, que é ser apaixonado. que es ser apasionado. Paixão Pasión. é ser apaixonado pelo que faz. Pasión es ser enamorado por lo que hago. É um requisito muito especial Es un requisito muy especial para o sucesso no serviço. para marcar la diferencia en el servicio. Você sabe que você, como um profissional, Usted sabe que como profesional, você pode ter dezenas de habilidades, usted puede tener decenas de habilidades, mas tem algo que você gosta de fazer. pero tiene algo que le gusta hacer. Você pode ter habilidades para diversos tipos de atividades profissionais. Usted puede tener diversas habilidades en ámbitos profesionales, Porém, pero há algo forte na sua vida. algo es fuerte en su vida. Nisso você deve ser bom. En eso usted debe ser lo mejor. Assim, observando a questão da chamada para o ministério, Así, observando lo que es el llamado para el ministerio, a paixão ela é intensa, la pasión es la intención, ela é envolvente, es envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa. es un entusiasmo o un fuerte deseo por algo. O termo, porém, é aplicado com frequência para designar um vívido interesse El término también se aplica a menudo para designar un vivo interés ou admiração por um ideal, o admiración por un ideal, por causa da atividade. causa o actividad. Em suma, é um sentimento intenso. En resumen, es una sensación intensa. Se não tiver a paixão Si no tuviese la pasión por aquilo que você faz no ministério, por aquello que haces en el ministerio, facilmente você desiste. fácilmente usted renuncia. Vai aparecer em nossa vida os Alejandro lá do Timóteo, Van a aparecer allí en nuestra vida los Alejandros de Timoteo. vai aparecer aqueles que vão nos entrar contra a nosso sistema de trabalho. Van a aparecer aquellos que están en contra de nuestro sistema de trabajo. Como disse na aula passada, que como líder você tem decisões O como decíamos en la clase pasada, o como líder, usted tiene la decisión que não agrada a todos que no le agrada a todos. e você vai ter que ter confrontos. Usted va a tener enfrentamientos. E se você não for um homem apaixonado pelo que faz, Y si usted no fuese apasionado por lo que hace, você vai chegar para o teu superior
tú vas a llegar hasta superior. e falar: pastor, aqui está a chave da igreja. Pastor, aquí está la llave de la iglesia. Não quero mais esse trabalho. No quiero más este trabajo. Ou você vai chegar para o teu líder: O tú vas a llegar para tu líder. não quero ser mais desse departamento, No quiero ser más de este departamento porque não me sinto bem. porque no me siento bien. Se a paixão por isso não estiver no seu coração. Si la pasión no estuviese en tu corazón. Por isso, você que trabalha desde a área infantil Por eso es que usted que trabaja desde el área de los niños até a formação de ministros, hasta la formación de ministros, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. tiene que ser apasionado por lo que usted hace. Assim vai surtir efeitos. Así va a surtir efecto. Com certeza, o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Con seguridad el nombre del Señor va a ser glorificado en su vida. Tudo que você for fizer para o ministério, Todo lo que usted haga para el ministerio, você vai ter sucesso, usted va a hacer la diferencia. porque você vai estar trabalhando com paixão pela obra. Porque usted se va a encontrar trabajando con pasión por la obra. Observa que Paulo usa uma expressão linda aqui dizendo exercer o ministério, é o que ele estava desenvolvendo. Observe que Pablo está utilizando un término que dice ejercer el ministerio. Ele usa uma expressão, no ponto 2, dizendo aí no ponto 2 na sua apostila, ele fala: contanto que cumpra a minha carreira. Ahí en el punto 2 del libro dice cumplir la carrera. Cumprir a carreira, eis o grande desafio, Cumplir la carrera es el gran desafío. pois somos tentados a abandonar a carreira ministerial diante das dificuldades existentes. Ya que estamos tentados a abandonar la carrera ministerial ante las dificultades existentes. Nós temos na região da Europa Nosotros tenemos en la región de Europa muitos pastores que estão escondidos. muchos pastores que están escondidos. Abandonaram sua carreira pastoral, Abandonaron su carrera pastoral, deixaram isto de lado, dejaron eso a un lado. acharam que não é para eles. Creyeron que no era para ellos. Na verdade, até entendemos o porquê, En verdad, hasta entendemos el porqué. porque hoje existe muitos homens que são elevados a um cargo ministerial Porque hoy muchos hombres son llevados a un cargo ministerial por apadrinhamento, por empadronamiento, por amizade, por amistad, talvez por, vamos dizer, por paternidade. ok. Hay cargos que son Es un- llevados por padrinamiento o por cargo de familiares. Quando isto ocorre, Cuando esto ocurre, com certeza o indivíduo não suportará a carga con seguridad la persona no va a soportar e vai abandonar. y va a abandonar. O mais difícil é que damos um título, Lo más difícil es que damos un título cujo título o indivíduo não quer perdê-lo. cuyo título la persona no quiere perder. Ele recebe o título ou de presbítero, ou pastores, ou evangelistas, Él ou recibe el título de pastor, evangelista e não quer perder o título. y no quiere perder el título. E há muitos que dão mais valor ao título Y hay muchos que dan más valor al título do que à sua função. de lo que es su función. Costumamente você encontra esse tipo de homens Normalmente usted encuentra ese tipo de hombres e aí você pergunta: qual é o teu nome? y usted pregunta para él, ¿cuál es su nombre? Ele cita em primeiro lugar a função Y primero cita su función e não o nome, y no su nombre, porque o nome dele não tem força. porque su nombre no tiene fuerza. E nós deveríamos considerar mais a questão do nome Nosotros deberíamos considerar más el nombre do que o título. que el título. O título é importante, El cargo es importante. mas o seu nome, se não tiver moral, Si tu nombre no tiene moral, se o teu nome não tiver força e unção do Espírito Santo, si tu nombre no tiene fuerza o unción se del você Espíritu não Santo, tem uma capacidade pessoal para resistir o título, si usted no tiene una capacidad para resistir el é melhor título, não usá-lo. es mejor no usarlo. Quando pergunta como é o seu nome, Cuando te pregunten cuál es tu nombre, eu tenho que dizer: meu nome é Josué Moreira. yo tengo que decir mi nombre es José Mas a Moreira. maioria dos homens e pastores que abandonaram o ministério e não quer mais ser pastores, não quer ser mais líderes, Pero la mayoría de esos hombres que no quieren ser más pastores, no quieren ser más não nada, querem perder o título, no quieren perder el título, porque pensam que a honra está no título, porque piensan que el honor está en el e a título honra não está no título. y la honra no está en el título. A honra está na chamada. El honor está en el llamado. E isto é importante nós pensarmos. Y esto es importante pensarlo.
Nós, como igreja, nosotros como iglesia precisamos ter uma maturidade necesitamos tener una madurez para reconhecer para reconocer a unção de Deus na vida dos homens. la unción de Dios en la vida de los E hombres não o título. y no el título. O título para nós está em segundo lugar. El título para nosotros está en segundo lugar. O que precisamos ver é aquilo que estamos estudamos há pouco aqui através da aula passada, Lo que necesitamos com saber o es lo que pastor estudiamos hace Alejandro, poco com o con la pastor aula pasada, Alejandro, con el pastor Alejandro, quando ele falando do nosso relacionamento com Deus. donde él hablaba sobre nuestra relación con Dios. Esse é o que importa para nós. Eso es lo que importa para nosotros. Título para nós está em segundo plano. El título para nosotros es segundo Se lugar. assim você pensar, Si así tú piensas, o seu sucesso poderá ser grande. tu impacto será grande. Amém? Amén. Exercer o ministério. Veja aí em Efésios capítulo 4, do versículo 11. Ejercer el ministerio, ve ahí Efesios capítulo 4, verso 11. Esse terceiro item aí da lição, El tercer ítem de la lección. dizem aí o versículo de número 11. Dice el verso 11. E ele mesmo, ou ele designou alguns para apóstolos, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, outros para profetas, a otros profetas, outros para a evangelistas otros evangelistas e outros para pastores e mestres. y otros para pastores y maestros. O versículo 12, El verso 12. com o fim de preparar os santos A fin de capacitar al pueblo de Dios para a obra do ministério, para la obra del servicio, para que o corpo de Cristo seja edificado. para edificar el cuerpo de Cristo. Na leitura em pauta diz: exercer a função para a qual me sinto útil Ejercer la función para la que me siento útil é capaz de ser prudente. y capaz es ser prudente. Porém, em certas denominações, Pero en ciertas denominaciones, os degraus, los pasos, cooperador, cooperador, diácono, diácono, presbítero, presbítero, evangelista, evangelista, pastor, pastor, são obrigatórios. son obligatorios. Porém, não vemos isto Por eso, pero no vemos esto em questão ministerial. en cuestiones ministeriales. Função ministerial está fora dessa hierarquia. Función ministerial está fuera de ese. Há pessoas que ele não tem capacidade para ser o título que ele tem. Ok, las personas que no tienen la capacidad de hacer lo que su título dice que es. Ele desenvolve uma função, vamos aqui dizer, como evangelista, melhor do que pastor. Desenvuelve mejor la función de evangelista que de pastor. É um diácono talvez autêntico. Es un diácono auténtico. Eu me lembro de uma certa ocasião em uma congregação, Yo me recuerdo una vez en una congregación, não vou citar o nome por uma questão de ética, né? no voy a citar el nombre por ética. Quando eu tinha um diácono excelente. Yo tenía un diácono excelente. Era aquele diácono que chegava cedo à igreja, Él llegaba haciendo en la iglesia, preparava o ambiente, preparaba el ambiente, estava atento. estaba atento. Era um excelente diácono. Era un excelente diácono. Mas qual foi o meu erro? Pero ¿cuál fue mi error? Foi quando eu o levei e separei-o a presbítero. Fue cuando lo separé a presbítero. Imediatamente no próximo final de semana, Inmediatamente el próximo fin de semana, como tínhamos o hábito de todos os obreiros sentarem ao púlpito, como teníamos el hábito todos los obreros sentarnos en el púlpito, ele chegou ao culto, él llegó al culto, veio direitinho ao púlpito. vino directo al púlpito, Não se preocupou mais com a arrumação da igreja. no se interesó más a arreglar la Não se iglesia, preocupou mais com as atividades de cuidados. no se preocupó más en actividades de cuidado, Ele diz: agora eu sou presbítero. es que ahora soy presbítero. Agora eu não preciso mais fazer essas coisas. Ahora no necesito más hacer esas cosas. Foi mal para mim, Fue mal para mí, porque eu deveria ter deixado na função de diácono. porque lo debía haber dejado de diácono. Ele estava fazendo um grande trabalho. Él estaba haciendo un gran trabajo. E assim sucede não só nessa função, Y así sucede no solamente en esa mas función, muitos pastores pero en muchos pastores que eles têm atividades diferentes. que ellos tienen diferentes actividades Colocar ele para pastorear uma igreja é um desastre. y colocarlo a pastorear una iglesia son un desastre. Vocês conhecem um pastor no Brasil muito famoso? Ustedes conocen un pastor muy conocido en Brasil. Esse eu posso citar o nome porque ele mesmo já testemunhou isso. Yo sí voy a citar su nombre porque él mismo testimonió eso. Pastor Idecaso Takayama, Ese pastor que dijo. muito conhecido. Quem diz que Idecaso Takayama é pastor? ¿Qué dice?
Ele mesmo disse, eu não sou pastor. Él mismo dijo, yo no soy pastor, Colocaram ele para pastorear uma igreja uma certa vez, ele muito famoso. porque lo colocaron a pastorear una iglesia. A igreja foi Un momento. abaixo, La iglesia fue para abajo, porque ele não tinha função pastoral. porque no tenía función pastoral. A chamada é algo tão sério La llamada es algo tan serio que nós, igreja, que nosotros como iglesia precisamos estar atento ao ministério. necesitamos estar atentos al ministerio, Orarmos pelos nossos pastores, O- pelos líderes, orar por nuestros pastores y líderes, para que Deus dê a eles, para que Deus nos dê para que Dios les dé sabedoria, sabiduría, discernimento, discernimiento, ciência, ciencia, inteligência inteligencia na hora de buscar pessoas para o ministério. en la hora de llamar a personas para el ministerio. Nomear pessoas ao ministério é algo sério. Nombrar a alguien para el ministerio es algo serio. Precisamos pedir que Deus o oriente se ele tem realmente aquela vocação. Necesitamos pedir si verdaderamente tiene vocación para eso. Por isso, dentro das Assembleias de Deus e outras denominações que seguem os mesmos critérios, Por eso dentro de la Asamblea de Dios y otros ministerios tienen los mismos criterios. agimos pelo princípio de reconhecimento. Nos regimos por los principios del conocimiento. Primeiro damos a oportunidade, Primero damos la oportunidad depois é que dizemos se ele é ou não. y después es que reconocemos si Él es o no. Por isso, todos nós que temos desejo, Por eso todos nosotros que tenemos deseo deveremos estar atentos debemos estar atentos à vontade do Senhor. a la voluntad del Señor. Paulo, ele cita uma das coisas importantes no seu versículo, que ele citou em Atos 24, Pablo nombra algo importante en Hechos capítulo 4. ele fala que recebi do Senhor Jesus. Él habla lo que recibí del Señor Jesús. A certeza da chamada é por quem foi chamado, é essencial para o exercício com seriedade da atividade, para trabalhar com ou para quem, faz toda a diferença. La certeza de la convocatoria y de quien ha sido llamado es fundamental para realizar la actividad con seriedad, trabajar con y para quien hace toda la diferencia. Você precisa estar atento. Usted necesita estar atento. Se você está sendo chamado pelo Senhor Si usted está siendo llamado por el Señor ou pelo seu líder, o por su líder, você também precisa estar atento para quem que você trabalha usted debe estar atento para quién es que trabaja ou com quem você trabalha. o con quién es que trabaja. Eu gosto sempre de expressar aos meus companheiros de trabalho: A mí me gusta siempre expresar a mis compañeros de trabajo, vocês não trabalham para mim, ustedes no trabajan para mí, também não trabalha para uma entidade, uma organização MSBN. tampoco es que trabajan para una organización como Vocês trabalham MSN. para o Senhor. Usted trabaja para el Señor. Você trabalha conosco, Usted trabaja con nosotros, mas todos nós pero todos nosotros trabalhamos para o Senhor. trabajamos para el Señor. Ponto 5, ele fala para o serviço do Evangelho. Quer dizer, ele coloca ali, eu fui chamado para esse serviço. En el punto 5 habla para el servicio del Evangelio. Deus quer que através de nós, Dios quiere que a través de a nosotros bênção do Evangelho chegue até as pessoas. la bendición del Evangelio, A salvação, como la a salvación, cura divina, la sanidad o divina, batismo com o Espírito el Santo, bautismo con el Espíritu a Santo, libertação, la libertación, a prosperidade e outros. la prosperidad llegue a las personas. Porque nós somos o que? Dispenseiros Porque no somos lo que decimos que somos, dos mistérios de Deus. los misterios de Dios. Quando nós abrimos a porta da nossa igreja, ou Quando da no- nossa congregação, ou do salão, Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra iglesia, del salón, del e templo, as pessoas chegam, las personas llegan, elas chegam para receber alguma coisa de Deus. ellas llegan para recibir algo de Dios. É lógico, com exceções de alguns, Es lógico, es que necesitan recibir algo. que pode vir apenas por um encontro. Ellos apenas vienen para tener un encuentro, Mas na sua essência, pero en su esencia, a igreja vem para ser abençoada. la iglesia viene para ser A bendecida. igreja vem para receber bênção. La iglesia viene para recibir bendición, Vem para
ofertar ao Senhor o seu culto. Viene para ofrecer al Señor su culto. E ela espera de nós, líderes, Y espera de nosotros como líderes compromisso un compromiso de seriedade com Deus. de seriedad con Dios. E nós termos ali os dispenseiros Y nosotros somos los que damos dos mistérios do Senhor. los misterios del Señor. Marcos 16, aí na sua apostila, Marcos 16, ahí en su libro, na tradução NVI nos diz, versículo 20: en el versículo 20 dice: Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, los discípulos salieron y predicaron por todas las partes, e o Senhor cooperava com eles, y el Señor los ayudaba, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. confirmaba su palabra con las señales que les acompañaban. Que coisa linda! A melhor companhia em termo de cooperação é a do Senhor. Qué bonito, la mejor compañía en términos de cooperación es Pois la del Señor. necessitamos da confirmação da nossa pregação. Pues necesitamos la confirmación de Pois nuestra quando isso predicación. ocorre, Y cuando esto ocurre, o sucesso é certo. el éxito de la obra es seguro. Eu preciso, conforme diz a nossa sequência de assuntos, que estamos muito próximo aqui entre excelência de chamada e intimidade. Ahí yo concuerdo en esto que tenemos relación entre intimidad Eu preciso y que excelencia. o Senhor aprove o que eu prego. Yo necesito saber que si el Señor aprueba lo que yo predico. Se Deus me deu uma mensagem, eu preciso que os sinais acompanhem. Si el Señor me dio un mensaje, yo necesito que hayan señales que lo acompañen. Porque o meu cooperador Porque mi cooperador é o Senhor. es el Señor. É coisa gostosa quando você sobe a tribuna, Es algo bueno cuando tú subes al púlpito, mas você não sobe sozinho. pero tú no subes solo. O Espírito Santo sobe com você. El Espíritu Santo sube contigo. O Espírito Santo te usa. El Espíritu Santo te usa. Ele te dá palavras. Él te da palabras. Ele transmite através de você aquilo que o povo precisa. Él transmite a través de ti lo que el pueblo necesita. O Senhor cooperando conosco, Es el Señor cooperando con o nosotros. sucesso será grande. El éxito será grande. Amém? Amén. Vamos para mais um ponto em nossa lição e você tem logo ele a seguir aí na sua página, sobre a excelência do trabalho. Vamos ahí en la lección, en la página 32, la excelencia del trabajo. Página 32. Página 32. A excelência. Porque se nós temos uma chamada excelente, Porque si nosotros tenemos una llamada excelencia, o nosso trabalho também tem que ser um trabalho excelente. nuestro trabajo también debe ser un trabajo excelente. E aí, 1 Pedro, capítulo de número 1, Ahí en 1 de Pedro capítulo 1, nós lemos o versículo 18. leemos en el versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda como prata, ouro, que fostes redimidos da sua maneira de viver, rescatados en la vida absurda que heredaron de sus antepasados. transmitida por seus antepassados. Amén. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, Sino con la preciosa sangre de Jesucristo, de um cordeiro sem mancha e sem defeito. como un cordero sin mancha y sin defecto. Isso quer dizer que nós lidamos com valores que está acima de qualquer moeda, metais preciosos, Esto quiere decir que vidas, vamos por encima de cualquier moneda, metales preciosos. vidas não há preço, Vidas, não há preços. Não no há hay precio, valores. no hay valor. Não há valores. Quanto assim visto pelo obreiro, a igreja trabalha ou trabalhamos não pelo que perece, En la iglesia trabajamos por lo que no perece. sabemos que o que perece é algo frágil, Sabemos que lo que perece es algo frágil, é algo passageiro, es algo pasajero, mas nós trabalhamos com algo eterno. pero nosotros trabajamos para algo eterno. Eu não profetizo, eu não estou a ensinar aqui ou a profetizar Yo no estoy enseñando o profetizando para pessoas apenas físicas e temporárias. para personas temporales, físicas. Fisicamente você é temporário, Físicamente usted es temporal, mas o que nós estamos a ensinar nessa convenção ou conferência pero lo que nosotros estamos enseñando en esta conferencia é algo eterno. es algo eterno.
O que estamos a aplicar a você no ensino Lo que estamos aplicando a ti en esta enseñanza é algo que vem do céu. es algo que viene del cielo. E para lá você vai levar se o conservar. ¿Y para dónde lo va a llevar si conserva? Quando lidamos com as pessoas, não estamos lidando apenas com algo matéria. Cuando lidiamos con personas, no lidiamos solamente con la materia. Nós lidamos com pessoas que vão a viver uma eternidade. Lidiamos con personas que van a vivir una eternidad. São espírito, alma e corpo. Son espíritu, alma y cuerpo. É o material, o passageiro, mas também o espiritual, o eterno. Lo material es pasajero, pero lo espiritual es Por isso a eterno. chamada é preciosa. Por eso la llamada es preciosa. O trabalho é excelente. El trabajo es excelente. O trabalho que fazemos não é um trabalho voltado para coisas terrenais. El trabajo que hacemos no es para trabajos terrenales. Precisamos de dinheiro, Necesitamos de dinero, precisamos de espaço físico, necesitamos de un espacio físico, precisamos de locomoções, necesitamos de condiciones, mas são tudo coisas passageiras. pero son todas cosas pasajeras. Paulo ele requisitou isso quando ele diz: Pablo dijo eso cuando dijo, vocês investem em mim o material, invierte en mí material, mas eu estou a investir em vocês o que é espiritual. pero yo invierto en ustedes lo que es Quer espiritual. dizer, vocês estão me dando alguma coisa que é material, Ustedes me están dando a mí algo que es material, mas eu estou investindo em você o que é espiritual, yo estoy invirtiendo en ustedes lo que es espiritual, que é eterno. lo que es eterno. Os valores que lhe damos no dia a dia está acima de qualquer riqueza. Los valores que tratamos a diario están por encima de cualquier riqueza. Vejamos algumas comparações importantes que a Bíblia nos fala em Lucas capítulo 15. Veamos algunas comparaciones que la Biblia habla en Lucas capítulo 15, Diz o versículo 4. en el versículo 4. Que homem entre vós, ¿Qué hombre de vosotros, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, teniendo 100 ovejas y pierde una de não ellas, deixa no deserto ou no curral ou no aprisco as 99? no deja las 99 en el E corral não vai após a perdida até que venha achá-la? y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Nós temos nessa parábola, temos também no versículo 8 outro texto importante que diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, Ahí tenemos otro texto en el verso 8 que dice, oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, se perder uma dracma, si pierde una dracma, não acende a candeia, no enciende la lámpara varre a casa y barre la casa e busca com diligência até achar? y busca con diligencia hasta encontrarla. Essas duas expressões Esas dos expresiones está falando de vidas, está hablando de vidas, de coisas preciosas. de cosas preciosas. Esse é o nosso trabalho. Ese es nuestro trabajo. Não podemos apenas ter o crente na igreja como mais um. No podemos tener a un cliente de la iglesia como uno más. Quando você olha o irmão que entra na sua salinha de ensino, Cuando usted observa a aquel hermano que entra en su línea de ou na enseñanza sua classe de EBD, o en su clase de escuela bíblica dominical ou no seu grupo GEF, o en su grupo de estudio, apenas como mais uma pessoa, apenas como una persona más, não vai fazer sentido. no tiene sentido. Você tem que receber essa pessoa Usted tiene que recibir a esa persona com uma grande oportunidade como la gran oportunidad de trabalhar naquela vida. de trabajar en esa vida. Essa vida chegou até você Esa vida llegó hasta ti porque ela precisa de algo especial. porque ella necesita algo Ela especial. precisa algo de Deus. Ella necesita algo de Dios. E ela está acreditando Y está creyendo que ali está um homem ou uma mulher que está vivendo uma chamada com excelência. que ahí está hablando con un hombre o una mujer que tiene el llamado de excelencia. E que está fazendo um trabalho com excelência. Es que está haciendo un trabajo con excelencia. Por isso, quando a gente que dirige cultos, Por eso que cuando las personas que dirigen cultos, e principalmente nas igrejas onde se acolhe bastante os imigrantes, y principalmente aquellas iglesias que se reúnen bastantes nem inmigrantes, sempre você tem uma classe como nós estamos tendo aqui hoje. no siempre tiene una clase como la que estamos viendo hoy aquí, Privilegiados com a classe grande. privilegiados de una clase grande. Muitas vezes abrimos a igreja com a esperança de recebermos 30, 40, Muchas veces abrimos iglesia con la esperanza de recibir 30, 40, mas se chega a 3, 4. pero llegan 3, 4. E aí? Y ahí,
Hoje não vai dar culto porque só chegou 2, 3. No, voy a suspender el culto porque nada más que vienen 2 o 3. Aquelas 2 ou 3 pessoas Aquellas 2 o 3 personas são preciosas. son preciosas, São muito preciosas. son muy preciosas. Ora, semene com menere, andere assim, banais. Que o Espírito Santo nos dê graça para que isto seja forte em nossos corações. El Espíritu Santo nos dé fuerza para que sea fuerte en nuestros corazones. Porque é difícil para nós como obreiros Porque es difícil para nosotros como obreros esses momentos. esos momentos. Gostamos dos púlpitos com grupos de louvores, Nos gustan esos altares con grupos de alabanza, bons cantores, buenos bons cantantes, tocadores, buenos predicadores, mas nem sempre é assim. pero no siempre es así. Tem hora que ficamos só. Hay momentos que quedamos solos. Jesus nos dá um exemplo fantástico Jesús nos da un ejemplo fantástico. quando ele passava por Samaria. Cuando él pasaba por Samaria, Ele disse aos seus discípulos: vão à cidade, él dice a sus discípulos, vayan a la ciudad, compre alimento, eu vou ficar aqui. compren alimento que voy a quedarme aquí. De repente, Jesus está ali sentado perto do poço de Jacó. De repente Jesús estaba sentado cerca del pozo de Jacob Vem uma mulher y vino una mujer e Jesus chamou a atenção dela. y Jesús llamó la atención de ella, Ao conversar com ela, a hablar con ella. ela estranhou, Ella le pareció extraño, mas ali estava uma oportunidade pero ahí estaba una oportunidad de alcançar aquela vida para Jesus. de alcanzar aquella vida para E Jesús. foi o que ele fez. Fue lo que él hizo. Ele a evangelizou, Él evangelizó, ela saiu dali com a vida mudada ella salió de ahí cambiada su e vida. ela foi para a cidade e testemunhou do grande amor de Cristo. Ella fue para la ciudad para dar testimonio del gran amor de Cristo. Interessante que quando os discípulos chegam, Interesante que cuando los discípulos llegan, eles viram que Jesus estava num papo com a samaritana, ellos vieron que Jesús estaba hablando con la samaritana eles não interromperam. y ellos no interrumpieron. Jesus estava fazendo uma grande missão, Jesús estaba haciendo una gran misión, a missão de evangelização, la misión del evangelismo, a missão de missionários. la misión del misionero. Nem sempre é fácil. No siempre es fácil. Você que está aqui nesta terra Usted que está aquí en esta tierra com uma vocação missionária, con una vocación misionera que diz que tem um chamado para a obra, que dice que tiene un llamado para la obra, você tem que sentir apaixonado-se por isto. usted se tiene que sentir apasionado por eso. Para você, 100 pessoas é importante, Para usted 100 personas son importantes, mas uma pessoa também é importante. pero una persona también es importante. Oh, glórias ao nome do Senhor. Gloria sea a Dios. Cultos de louvores e adoração são importantes. Cultos de alabanza y adoración son importantes. Mas aquele momento quando nós sentamos apenas com uma pessoa, Pero también aquel momento que entra una sola também persona é importante. también tiene importancia. E faltando uma pessoa, Y faltando una persona, também para nós é importante ir atrás dela, también es importante para nosotros ir atrás de ella. porque nós somos chamados para um trabalho excelente. Porque nosotros somos llamados por un trabajo excelente. E nós não trabalhamos para Pastor Vilmar, Nosotros no trabajamos para Pastor Vilmar, trabalhamos para o Senhor Jesus. pero sí para el Señor Jesús. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Oh, Santo Espírito. Gloria a Dios. Glórias a Deus. Gloria sea a Dios. Nos diz a primeira carta de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Nos dice en 1 de Corintios 15, 58. Portanto, meus irmãos, Por lo tanto, mis queridos hermanos, mantenham-se firmes manténganse firmes e de que nada os abale. e inconmovibles, Sejam sempre dedicados progresando siempre en la obra del à Señor, obra do Senhor, pois vocês sabem conscientes que, que no Senhor de que el trabajo en el o Señor trabalho de vocês não são inútil. no es en vano. Observe que nós temos aqui algumas recomendações lindas. Observe que tenemos varias recomendaciones lindas. Primeira recomendação que temos aí é a firmeza. La primera recomendación es la firmeza. Firmeza é um dos requisitos importantes para o sucesso de um trabalho. La firmeza es uno de los requisitos importantes para el éxito del trabajo. A firmeza de propósitos. La firmeza de propósitos. Nós constantemente vemos muitos projetos iniciados, Nosotros vemos constantemente proyectos iniciados, mas inacabados. pero
inacabados. Isto ocorre quando não há firmeza. Esto es, corre sin firmeza. Não havendo firmeza, logicamente, que podemos ter lindos sonhos, Esto lógicamente no tiene firmeza, puede haber lindos sueños, porém, pero poremos sofrer frustrações. sufrimos frustraciones. E nesse momento é um momento muito propício para pararmos. Pero en ese momento es propicio para parar. Obras iniciadas Obras iniciadas não são obras acabadas. no son obras acabadas. Nós precisamos pedir sempre a Deus Nosotros necesitamos pedir siempre a Dios graça para mantermos firmes, casa para mantenerlas firmes, para acabarmos aquilo que iniciamos. para acabar aquello que iniciamos. Segunda palavra que ele recomenda nesse texto é constantes. Segunda palabra que recomienda en el texto es la A constancia. permanência nos objetivos La permanencia en los objetivos é essencial para não desviarmos o foco. es fundamental para que no nos desviemos del enfoque. Você tem um foco, amém? Usted tiene un enfoque, amén. Você tem um alvo. Usted tiene una meta. Se não tem um alvo, meu filho, Si usted no tiene metas, não estás a fazer certo. no está para dar cierto. O que faz nos mirar, olhar, Lo que nos hace mirar é o foco que temos. es el foco que tenemos. Nós precisamos acertar o alvo. Nosotros necesitamos lograr la meta. Outra coisa que ele recomenda aqui é a abundância, ser abundante. Otra cosa que nos recomienda es ser abundante. Abundância de investimento La abundancia de inversión é o que faz reconhecer a preciosidade do serviço. hace lo que reconocen el valor del servicio. Se você não deseja investir Si usted no desea invertir em você, en ti, você jamais terá essa capacidade de ter um trabalho com desenvolvimento. usted jamás va a tener la capacidad de desenvolver su trabajo. Eu procuro exortar sempre os nossos obreiros e obreiras Siempre intento exhortar a los obreros y obreras a preocupar com isto que o nosso Alejandro está nos trazendo. a preocuparnos con esto que Alejandro está trayéndonos. Quando nós nos preocupamos conosco, Cuando nosotros nos preocupamos con nosotros, investimos em nós, invertimos en nosotros, e essa tarde é uma tarde de investimento. y esta tarde es una tarde de inversión. Eu sei que você está investindo em você aqui. Yo sé que usted está invirtiendo en ti. Falar para você aqui nesta época, Hablar para ti en esta época, em uma tarde quando todos deveriam estar tirando a cesta, né? en una tarde que estarían todos durmiendo. Segunda cesta já? Não, só uma. No, una sí. É bastante pesado. El pastor es pesado. Você está a sacrificar um pouquinho do seu direito, Está sacrificando un poco de su derecho, mas para investir em você. pero para invertir en ti, Esse investimento em você esa inversión en ti é maravilhoso, es maravillosa, porque isso vai repercutir na sua congregação, porque eso repercute en su congregación, no seu departamento, en su departamento, na sua atividade, en su actividad, na sua chamada en para o su ministério. llamado para el ministerio. A sua chamada vai se enriquecendo Su llamado va a ser à lleno. medida que você senta para ouvir. A medida que usted se sienta para oír, É lindo porque você começa a enriquecer-se. es lindo porque comienza a enriquecerse. A expressão que Deus usa, as pessoas que usam essa tribuna, La expresión que Dios usa, lo que usa en la tribuna, que nos enriquece. que nos enriquece. Seja uma criança falando, Sea un niño hablando, mas quando usado pelo Espírito Santo, pero cuando es usado por el Espíritu Santo, há frases que enriquecem a nossa vida. hay frases que enriquecen nuestras Há vidas. frases que nos estimulam. Las frases que nos estimulan. E nós passamos com isso a investir em nós. Y nosotros pasamos a invertir en nosotros. Letra D. Letra D. Sabendo. Saber. A fé é o ponto primordial. Não me deixa vacilar no momento de provas. La fe es el punto principal. Ella no me deja vacilar en el momento de las pruebas. Observa que Paulo, na sua expressão do versículo que estamos meditando, que é Atos capítulo 20, versículo 24, Observe que Pablo, en el versículo que estamos ele meditando, coloca ali essa expressão, eu sei. él coloca ahí en esa expresión, yo sé. Isto leva
a nós vermos que a nossa fé, Esto lleva a ver que nuestra fe, que é algo importantíssimo, a fé é ponto primordial, é ponto principal. que algo importantísimo, la fe es lo primordial. Pastor, você parou o relógio mesmo? Parou sozinho? Sí. Então aí a gente não precisa... Ah, tá, tudo bem. Porque o relógio parou, eu falei, que bom, né? Parou o relógio. Mas eu tô Estaba preocupado. pensando que había parado el reloj, Bom. pero no. O cronômetro parou. Vamos lá. Vamos allá. Letra E. Letra E. Sabendo que tudo vem do... Saber que todo viene De quem? del Do Señor. Senhor. É do Senhor que esperamos o reconhecimento e... Es del Señor que recompensa. esperamos reconocimiento y recompensa. É dele que vem isto que você muitas vezes pensa assim, quem é que vai me pagar? Es de Él quien viene eso que usted a veces piensa, ¿quién me va a pagar? Eu já deparei com isto, cooperadores ou cooperadoras ou obreiros que dizem, quem é que vai pagar o meu tempo? Ya yo pasé por eso con cooperadores, obreros que decían, ¿quién me va a pagar mi tiempo? Quem é que vai me ressarcir a hora que eu tiro para ir ao culto, para ir à pregação, para ir à ministração? ¿Quién es el que me va a retribuir aquello que yo voy para el culto, a la administración? É possível termos obreiros com essa característica? ¿Es posible tener obreros con esa característica? Sim, é possível sim. Sí, sí es posible. Porque nós vivemos em um tempo quando queremos vender horas. Porque vivimos un tiempo que queremos vender las horas. Não queremos fazer o que a Bíblia recomenda. No queremos hacer lo que nos recomienda la Biblia. Remir o tempo. Rendir el tiempo. Remir o tempo é tão importante Redimir el tiempo es tan importante. porque é você comprar o tempo para investir em você. Porque usted compra el tiempo para invertirlo en ti. Esse remir o tempo que você faz ou comprar o tempo Eso, comprar el tiempo para estar na presença do Senhor, para estar en la presencia del Señor, para investir na sua vida, para invertir en su vida, fique tranquilo. quédese tranquilo. O Senhor vai te recompensar. El Señor te va a recompensar. A recompensa vem do Senhor. La recompensa viene del Señor. Deus, além de te abençoar aqui, Dios, más allá de Ele bendecirte vai aquí, te abençoar te va a bendecir no celestial. en lo celestial. Muito bem, vamos ter que parar, né? Muy bien, vamos a tener que parar. Amém? Amén. Estejamos em pé. Nos quedamos en pie. Aleluia, Aleluia. glória ao Senhor. Esperamos que o Espírito Santo esteja ministrando sobre nós durante essa conferência. Esperamos que el Espíritu Santo hable sobre e que nosotros en esta todos conferencia. nós podemos ser impactados com a Y glória todos de podamos Deus. ser impactados por la gloria de Dios. Sermos tocados pelo Espírito Ser Santo tocados de por el Deus. Espíritu Santo de Dios. Prestar atenção na excelência da minha chamada. Prestar atención en la excelencia de mi E llamado. falar, não há nada mais precioso Pero no hay nada más precioso do que isto. que eso. Não há nada mais importante para mim do que isto. No hay nada más importante para mí que esto. É ser chamado pelo Senhor Es ser llamado por el Señor e estar no centro da sua vontade. y estar en el centro de su voluntad. Oh, Papai soberano, eu te agradeço. Te louvo por este momento tão bom, Senhor, de partilhar com os teus filhos a tua santa e gloriosa palavra. Que a sua unção, Senhor, seja sobre cada um dos teus chamados. Dai graça para o teu filho cumprir, oh, aleluia, o chamado que recebeu de ti. Dai graça para o teu servo desenvolver, Senhor, essa chamada. Ah, papai, quando muitas vezes tememos diante das circunstâncias e adversidades, mas cremos que o Senhor nos dará graça, força, sabedoria, ciência, inteligência, para cumprir com o chamado do Senhor. Oh Espírito Santo, que o teu nome seja glorificado, exaltado, durante o ministério dos teus filhos e filhas que estão a ocupar-se o seu tempo, a sua vida, as suas habilidades. Pai de amor, que assim como Paulo, teu servo, nos dá esse exemplo, Senhor, de ter uma vida dedicada ao seu serviço, que nós possamos, Pai, sentirmos também esse fogo, esta graça, esta unção, essa virtude que tanto precisamos para dar sequência, para dar seguimento a esta obra. Em nome de Jesus, assim oramos e lhe agradecemos.